Pensa assim, numa central de controle de tráfego aéreo, em pleno feriado. Um caos. Exato. Agora imagina que cada avião ali fala um idioma diferente. Cada radar usa uma unidade de medida própria. E todos eles reportando a posição, sei lá, 1000 vezes por minuto. É uma analogia perfeita para o cenário de segurança de uma rede corporativa hoje. Pois é. Você tem firewalls, servidores, antivírus. São dezenas, centenas de fontes. E todas elas gerando um ruído de informação que é ensurdecedor. E o problema não é só o volume, né? É que um evento sozinho, tipo um único login que falhou, não quer dizer nada. Exato. É só um bip perdido no meio de milhões. E é exatamente aí que entra o SIEM, o Security Information and Event Management. Ele é essa torre de controle. A torre que entende todo mundo. Exatamente. E que, principalmente, consegue ver a rota de colisão que ninguém mais está vendo. A função dele é ser esse. Cérebro central, que faz 4 coisas muito bem. Vamos lá. Primeiro, ele coleta os logs de todo lugar. Segundo, e talvez o mais importante, ele normaliza tudo. Pensa num tradutor universal. Para todo mundo falar a mesma língua. Isso. Terceiro, ele armazena isso de forma segura. E por último, que é a mágica, ele correlaciona esses eventos em tempo real para achar os padrões. Essa ideia da correlação, né? É o que transforma o ruído em inteligência, de fato. Totalmente. Vamos pegar um exemplo prático. Digamos, 10:01 da manhã. Um firewall bloqueia um acesso de um IP qualquer. Sozinho, isso não é nada. É rotina. Um analista olha e pensa, ok, mais um. Mas aí 1 minuto depois, 10:02, o antivírus de um notebook lá na rede interna dispara um alerta. Detectou um Trojan. Já temos 2 pontos. Mas ainda sem uma linha clara conectando, né? Isso. E para fechar, às 10:03, o servidor principal da empresa. 50 tentativas de login com falha. Em sequência. Nossa! Olhando para 3 telas diferentes, 3 sistemas, uma pessoa talvez demorasse para juntar tudo isso. Com certeza. Mas o CIEM não. Ele vê o ataque no firewall, o malware que talvez passou antes e está agindo lá dentro, e as tentativas no servidor. Ele conecta os pontos. Ele conecta esses 3 ruídos e gera um único alarme. Um alarme de verdade, de alta prioridade. Atenção, temos um ataque coordenado acontecendo. É essa capacidade que a gente vai explorar hoje, então. Exato. Vamos mergulhar em como um CIEM funciona, de onde ele veio e, mais importante, para onde ele está indo com inteligência artificial. Vamos decifrar como esse detetive digital realmente trabalha. É interessante você usar detetive porque, pelo que eu li, o CIEM tem uma dupla personalidade, né? Ele não surgiu do nada. Não mesmo. Ele é a fusão de 2 conceitos mais antigos, o SIEM e o SEM. Para entender o CIEM, você precisa entender os pais dele. Certo. O primeiro é o SIM, de Security Information Management. O SIM é o historiador da segurança. O foco dele é o passado. O passado. Como assim? Ele é obcecado em coletar e armazenar logs. Por muito tempo. A função dele é garantir que, se algo der errado, você tenha todas as provas guardadas para uma investigação forense, meses depois, ou para passar numa auditoria, sabe? Entendi. Ele responde à pergunta: o que aconteceu na minha rede 6 meses atrás? Perfeito. É isso. Ele é o arquivista, focado no longo prazo. Ok. E a outra metade? O SEM. O SEM, Security Event Management, é o completo oposto. Ele é o vigia. O foco dele é o agora, o tempo real. Não está preocupado com o que aconteceu há 6 meses. Não. A preocupação dele é: tem alguém tentando pular o muro agora. A função dele é a correlação em tempo real para detectar ameaças e gerar alertas imediatos. Então, o CIEM moderno. É a junção perfeita. Ele é o vigia atento e o historiador meticuloso. Tudo na mesma plataforma. Certo, faz todo sentido. Agora que a gente entendeu a filosofia, vamos para a prática. Como é que o CIEM pega essa avalanche de dados brutos e transforma em algo útil? Qual é o passo a passo? É uma linha de produção, sabe? Um fluxo contínuo. O primeiro passo, claro, é a coleta. Os logs precisam chegar no CIEM. E como eles chegam? Basicamente de 2 formas. Ou você instala um agente,
que é um programinha leve que fica no servidor e empurra os logs para o CIEM. Certo. Ou o CIEM busca os dados de forma agentless, sem agente. Ele mesmo se conecta nos sistemas e puxa as informações, usando protocolos como o syslog, por exemplo. Ok, dados para dentro. Mas eles vêm de tudo que é lugar. Cada um num formato, num idioma. Como o CIEM entende isso? Essa é a etapa mais crítica. E a mais complexa de longe. É a normalização. O tradutor poliglota. Exatamente essa analogia. Pensa assim. Um log da Cisco chama o IP de origem de SRC-IP. Um log do Windows chama a mesma coisa de client address. Impossível criar uma regra que funcione para os dois. Seria um inferno. A normalização resolve isso. O CIEM usa uns analisadores, os parsers, que quebram cada log e traduzem, tipo, SRC-IP e client address viram um campo único, padronizado, algo como IP.origem. Aí sim, uma regra só funciona para tudo. Para Cisco, para o Windows, para a nuvem, para qualquer lugar. Sem isso, não existe correlação. Entendi. A normalização cria um dicionário comum. E depois que o dado está padronizado, o que acontece? Ainda não vai para análise. Antes, passa por uma etapa, nossa, valiosíssima. O enriquecimento. Enriquecimento. Adicionar contexto. Exatamente. O dado está limpo, padronizado. Agora o SIEM adiciona contexto. Por exemplo, chega um log com endereço de IP. Sozinho ele não diz muito. Certo. Mas o SIEM pode consultar em milissegundos um serviço de Threat Intelligence, uma base de dados de ameaças, sabe? E descobrir que aquele IP pertence a um grupo hacker conhecido na Rússia. Nossa. Aí ele adiciona tags ao evento como grupo ameaça igual APT28 e país origem igual Rússia. Um simples login que não era nada, agora tem uma camada de risco muito, muito maior. Isso muda tudo. Completamente. Depois de coletado, normalizado, enriquecido. O que falta... Aí as duas últimas etapas são mais diretas. A quarta é o armazenamento, né? Os dados brutos e tratados são guardados. E a quinta é o grande final, a correlação e o alerta. É aqui que o cérebro entra em ação. Isso. É aqui que as regras, que são basicamente uma lógica de se isso acontecer e depois aquilo acontecer, então dispare um alerta, são aplicadas sem parar. É a caça aos padrões em tempo real. Ok, essa lógica de regras se então é bem poderosa, mas me parece um pouco rígida. Quer dizer, e se o invasor for mais sutil? Agir devagar, justamente para não disparar uma regra óbvia. Você tocou no ponto, exatamente. No ponto central da evolução dessa tecnologia. O CIEM tradicional pegaria isso? Provavelmente não. Um CIEM clássico precisa de regras explícitas. Mas um atacante pode fazer, sei lá, uma tentativa de login falha por hora. Durante dias, nenhuma regra de força bruta vai pegar. Faz sentido. E foi para resolver isso que surgiu o UBA, User and Entity Behavior Analytics. Ele muda a abordagem. Em vez de regras, ele usa Machine Learning, IA, para aprender o que é o comportamento normal. Normal. Como assim? Ele cria um perfil para cada usuário. Exatamente. Ele aprende que o João sempre loga do Brasil entre 9 da manhã e 6 da tarde e geralmente acessa os servidores de finanças. Essa é a linha de base do João. Entendi. A detecção vira por anomalia. Por desvio de padrão. É por isso que um login da conta do João, às 3 da manhã, vinda de um IP da Coreia do Norte, acessando os servidores de RH pela primeira vez... É um desvio gigantesco. Gritante. É tão fora da normalidade que o EBA gera um alerta de alto risco na hora, mesmo que nenhuma regra de si então tenha sido quebrada. Beleza. Então agora a gente detecta até os ataques mais discretos. O alerta foi gerado, o analista sabe do problema, e aí? Se o alerta aparece na tela às 3 da manhã, Pois é. o analista tem que acordar, ligar o computador, sair bloqueando IP na mão. Parece lento. E sujeito a erro humano. E é lento. E é sujeito a erro. Esse era o próximo gargalo a ser resolvido. E a solução tem nome. SOAR. SOAR. Security Orchestration, Automation
and response. A relação é muito simples. O CIEM detecta, o SOAR age. Ah, ele é o braço de ação? O braço de ação automatizado. Ele tira o fardo da resposta imediata das costas do analista. E como essa automação funciona na prática? Me dá um exemplo. O SOAR trabalha com playbooks. São fluxos de trabalho, roteiros automatizados. Imagina a cena. O CIEM com o EBA dispara um alerta de ransomware. Ok, o pior cenário. O SOAR recebe esse alerta na hora e começa o playbook dele. Em segundos, ele se conecta com o sistema de rede e isola o notebook infectado, impede um ransomware de se espalhar. Uau! Ao mesmo tempo, ele se conecta no firewall e bloqueia o IP de onde veio o ataque. E para fechar, ele abre um chamado no sistema de suporte já com todos os detalhes. Tudo isso sozinho? Sozinho. No tempo que o analista levaria só para ler a notificação no celular. Ok, falamos de muita tecnologia. Mas no mundo real, o que faz um projeto de CIEM, UABA, SOAR, dar certo ou errado? Vamos traduzir isso em, sei lá, algumas regras de ouro e armadilhas comuns? Ótima ideia. A regra número 1, a mais importante de todas, é lixo entra, lixo sai. Garbage in, garbage out. Exato. Isso volta lá na normalização. Se os logs que alimentam o CIEM forem ruins ou não forem traduzidos direito, toda a inteligência, todos os alertas, viram lixo. Você acaba com um sistema caríssimo que só armazena barulho. E tem outra coisa que parece pequena, mas que pode destruir tudo, né? A hora. O relógio. A sincronia dos relógios. É essencial. Eu já vi um caso onde os relógios dos sistemas estavam com uma diferença de 3 minutos. Só 3 minutos. E o que aconteceu? Isso mandou uma equipe de resposta a incidentes para uma caça ao fantasma de 6 horas. Eles não conseguiam reconstruir a linha do tempo do ataque. A correlação depende de uma ordem cronológica perfeita. Então, tudo precisa estar sincronizado com um servidor de tempo, um NTP. Tudo. Sem exceção. É um detalhe técnico que é a base de tudo. E as confusões de conceitos? Muita gente deve confundir CIEM com SOAR, onde um termina e o outro começa. Essa é a confusão clássica. A melhor analogia é essa. O CIEM é o detetive. A função dele é investigar, conectar as pistas, achar o culpado e dar o alerta. Ele aponta o crime. Isso, o SOAR é o Robocop. A função dele é ouvir o alerta do detetive e agir imediatamente. Bloquear um IP não é função do CIEM. É uma ação, uma resposta, e isso é território do SOAR. Outra dúvida comum. CIEM versus ferramentas de log, tipo o LK-Stack. Os dois não mexem com logs? Sim, mas de formas muito diferentes. O LK-Stack é fantástico para coletar, buscar, visualizar logs, mas ele não é, por natureza, um CIEM. Qual a diferença crucial? A camada de inteligência de segurança. Um CIEM já vem com tudo isso embarcado. As regras de correlação, as integrações com feeds de ameaças, os painéis de segurança. Com o LK, você tem o motor, mas precisa construir o carro todo em volta dele. O CIEM te entrega o carro pronto. Entendi. E por último, para fechar essa parte, CIEM versus IPS. Aí a diferença é de arquitetura. Um IPS, o Sistema de Prevenção de Intrusão, ele trabalha inline. No meio do tráfego. Isso. Ele fica no meio do caminho da rede. Ele inspeciona cada pacote e pode bloquear uma ameaça antes dela chegar. Já o CIEM é offline. Ele não interfere. Ele recebe cópias dos logs e analisa o que já aconteceu. Então o IPS é o segurança na porta do prédio. Exato. E o CIEM é a equipe de vigilância olhando todas as câmeras de dentro de uma sala. Perfeito. Então, fazendo um resumo da nossa conversa. A gente começou no meio do ruído de milhões de eventos e vimos como o CIEM atua como esse detetive que acha a agulha no palheiro. Depois, vimos a evolução com o EBA, um detetive comportamental que usa IA. Para pegar os mais discretos. Isso. E, finalmente, conhecemos o SOAR, o Robocop que pega o relatório do detetive e automatiza a resposta em segundos. É isso. E se tiver uma ideia central para guardar, é essa separação de papéis. CIEM e o EBA são sobre detecção. E SOAR é sobre ação. Exatamente, são parceiros, mas com funções muito distintas. Um te dá inteligência,
o outro executa a tarefa com base nela. Certo. E isso nos deixa com uma questão para o futuro, né? A gente viu como o software automatiza respostas para ameaças que já conhecemos, seguindo um roteiro. Um playbook. Isso. A grande questão que o mercado de cibersegurança tenta resolver agora é se a inteligência artificial do EBA consegue detectar anomalias, ataques completamente novos, nunca antes vistos. Como a gente pode automatizar a resposta para o desconhecido? Boa pergunta. Como uma máquina pode orquestrar uma defesa eficaz contra uma ameaça que ela nunca foi explicitamente programada para combater? Essa é a próxima fronteira.